Hoje quero passar para você a iminente possibilidade de queda para Bitcoin e as oportunidades que essa queda pode trazer. Ontem falei um pouco sobre essa possibilidade, sobre oportunidades, e hoje vamos entrar mais a fundo nessa possibilidade e falar sobre ciclo. Precisamos observar o que aconteceu em ciclos passados e entender o que pode acontecer no ciclo atual que estamos. Se você está chegando aqui agora, seja bem-vindo. Meu nome é Luiz Santana e eu estou aqui todos os dias para trazer conteúdos como esse e principalmente oportunidades para você conseguir surfar esse ciclo de alta que já está acontecendo. Se você quer surfar esse ciclo de alta, quer ganhar dinheiro com esse ciclo, então se inscreve aí para você receber todos os dias as oportunidades que trago aqui no meu canal, tá bom? E hoje para falar sobre ciclo, para falar sobre Bitcoin, para falar o que está acontecendo com o mercado, é importante você ter a mente aberta para não acreditar somente em alta infinita ou o mercado vai buscar 100 mil dólares em uma semana. Você precisa ter a mente aberta para quedas também. E quedas vai fazer parte do processo e todos os ciclos acontece queda em pré ou pós-halving. E vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, tá bom? Olha só, temos o Bitcoin chegando aqui, formando uma nova alta máxima histórica no dia de hoje, chegando a 73.600, o que é muito bom, porém, vimos em momentos passados o que aconteceu quando o Bitcoin formou novas altas máximas históricas, só tocou e não segurou, tá bom? Isso aconteceu lá em 6 de março, onde o Bitcoin tocou nessa região de 29.200, voltou 15%. Depois a gente teve o Bitcoin tocando em 70 mil, uma nova alta máxima, voltou algo em torno de 5 a 6%. Hoje temos aí uma nova formação de alta máxima em 73.600. Existe a possibilidade dessa correção. A gente está falando de curtíssimo prazo, mas para contextualizar aqui o médio e longo prazo, quando a gente vai falar de ciclo, precisamos fazer essas pequenas observações também, tá bom? Vindo aqui para ciclo, principalmente observando alguns indicadores com o que aconteceu em halvings passados, observando que a gente falta aí 35, 36 dias para o halving de Bitcoin. Em momentos passados, todas as vezes que o Bitcoin chegou nessa região verde, chegou próximo ou na região verde, no pré-halving ou no pós-halving, ele corrigiu um pouco. Isso aconteceu aqui em 2016, no pré-halving, quando o Bitcoin tocou nessa região em verde, voltou algo em torno de 15 a 20%, a gente vai ver isso lá no gráfico. Isso aconteceu aqui quando a gente teve aquele crash em todos os mercados, tá, pessoal? A gente vai descartar essa queda aqui, não vamos considerar essa queda que aconteceu, mas vamos considerar o pós-halving. A gente teve o halving, o mercado estava voltando a se equilibrar, mas no pós-halving o Bitcoin caiu em torno de 15 a 20% mesmo no pós-halving. E isso acontece no pré ou no pós, quando chega próximo dessa região em verde. Atualmente, temos o Bitcoin chegando aqui nessa região em verde sem a menor correção. A gente tem valorização saindo lá de 25 mil dólares por unidade até o preço atual sem a menor correção. Obviamente, em algum momento o preço vai voltar um pouco, de 15 a 20% no mínimo. Pode ser agora, no dia de hoje, ou pode ser daqui uma semana, 2 semanas, um mês. Mas isso vai acontecer. O Bitcoin vai voltar de 15 a 20% em alguns dias. Isso aconteceu em todos os ciclos passados e a gente consegue observar isso no gráfico. Quando a gente vem aqui no gráfico em momentos passados, em ciclos passados e observa o que aconteceu de fato, veja aqui, lá no ciclo de 2020, a gente teve o Bitcoin subindo depois do crash de todos os mercados, o preço voltou para equilibrar no mesmo patamar que estava anteriormente, algo em torno de 10 mil dólares por unidade, chegou no mesmo patamar. Depois do halving, a gente teve a correção. Mesmo depois do halving, a gente teve a correção de Bitcoin. Por que isso acontece, Luiz? Porque já passou toda aquela euforia, o mercado esfria um pouco para depois dar continuidade nos fundamentos, que é a menor quantidade de Bitcoin entrando como oferta no mercado através de mineradores. Então, a gente vai ter menos Bitcoins sendo cunhados. O fundamento vai falar mais forte lá na frente. Porém, antes, no pré-halving, o que a gente tem é uma valorização de euforia e de FOMO. Quando acontece, quando a gente tem um fato consumado, a euforia esfria, o FOMO esfria e depois a gente tem esse momento de correção, tá bom? Alguns dias antes do halving de Bitcoin, tivemos uma correção. Olha só, correção de 3 a 4 dias, chegando aí a 20%. Depois, a gente teve uma valorização, chegou em um ponto de resistência e mais correção para Bitcoin. Bitcoin corrigiu aqui algo em torno de 12 a 13%, formando esse padrão, formando uma pequena linha de tendência de baixa quando rompeu
alta para Bitcoin, tá bom? Vamos observar o ciclo lá de 2016. O ciclo de 2016 não foge muito do que aconteceu lá em 2020. Alguns dias antes do halving, ou no pré-halving, a gente teve a correção, aquele momento de esfriamento de FOMO e de euforia, com o preço voltando 30%. Veja como foi a euforia do ciclo passado. Aconteceu a mesma coisa que está acontecendo atualmente, preço subindo de forma desenfreada, subiu algo em torno de 78% em alguns dias. Depois tivemos a correção no pré-halving, faltando alguns dias para o halving, assim como aconteceu lá em 2020. E depois a gente teve a mesma formação de padrão, com o preço corrigindo também, e rompeu a alta infinita para Bitcoin. A alta para Bitcoin veio depois de uma correção, de um momento de correção, onde ele rompeu essa linha de tendência de baixa e começou a subir, mostrando que a gente tinha pressão compradora entrando de forma desenfreada. Um novo ciclo estava iniciando e esse ciclo seria um ciclo de alta, um bull run de fato, onde a gente tem ali todo mundo comprando de forma desenfreada e ninguém querendo vender. A partir de então, a gente tem a alta do Bitcoin para buscar uma alta máxima histórica bem longe. A gente está vendo novas altas máximas históricas sendo formados muito próximo. 69, depois 70, depois 73. Está muito próximo essas altas máximas históricas. Por quê? Em algum momento a gente vai ter esse período de realização e de correção para mercado para esfriar todo esse FOMO, tá bom? Então, muito cuidado nesse momento. Eu já observo no curto prazo, observo em ciclos passados, que existe essa possibilidade de correção para Bitcoin, principalmente quando a gente vai observar o que está acontecendo aqui com o Bitcoin no curtíssimo prazo, observando padrões, observando aqui todo o conceito de mercado para curtíssimo prazo. Veja aqui, nesse momento a gente tem uma formação de cunha ascendente, onde geralmente rompe para baixo, e o Bitcoin encontrou topo e resistência no topo superior, no topo dessa cunha. Sendo assim, ele confirma para a gente que de fato a gente tem aqui a possibilidade de uma formação de cunha e essa cunha, ou o preço vai buscar base inferior dessa cunha em 70 mil. Rompendo essa cunha, onde vai confirmar para a gente que de fato temos uma cunha sendo formado, a gente pode ter uma correção de 50% de todo esse movimento. 50% de todo esse movimento está aqui em 62 mil dólares por unidade. O Bitcoin pode voltar para 62 mil dólares por unidade. Luiz, é certeza que isso vai acontecer? Não, não é certeza. Se eu tivesse certeza que isso fosse acontecer, eu venderia todos os meus Bitcoins agora para comprar aqui em 62. É probabilidade. Estamos falando de probabilidade, observando o que está acontecendo atualmente agora e o que aconteceu no passado, que mostra pra gente que de fato existe essa possibilidade de formação ou de correção no Bitcoin para pegar impulso lá na frente, tá bom? Veja que nesse momento o Bitcoin voltando até 62 mil dólares por unidade, temos aí uma correção de 16 a 17%, confluindo com o que aconteceu em ciclos passados. Isso no pré-halving, faltando alguns dias para o halving, aconteceu em todos os halvings passados, uma correção de 15 a 20% no pré, alguns dias antes, preço subiu e depois mais uma pequena correção para lá na frente romper linha de tendência de baixa e continuar subindo, tá bom? Quando a gente vai buscar por pontos de liquidez aqui no Bitcoin, a gente vai buscar por pontos de liquidez no que está formando agora, os principais pontos de liquidez para Bitcoin que está sendo formado ou que foi formado lá atrás, está em 67, Bitcoin pode voltar aqui para resetar 67, tirar todo mundo que tá posicionado em long, fazendo lucro violento com stop aqui nessa região de 67, institucional sabe disso, sabe que tem muitos stops aqui em 67, institucional pode trazer preço para 67 para tirar todo mundo, resetar todas essas operações, porque lá na frente exchange não vai ter liquidez para todo mundo, para estar pagando todo mundo. Então, para contratos futuros, é preciso ser resetado essas regiões de liquidez antes da grande alta. Por esse motivo que o preço volta, exchange, institucional, tira todo mundo, porque não vai ter liquidez para exchange estar pagando todos os bitcoins, todos os ethereums, todas as altcoins que está todo mundo ganhando com essa alta violenta sem qualquer correção. Não existe liquidez para tudo isso. Todo mundo que fez uma operação lá nos 25 se segurou até agora,
está lucrando rios de dinheiro. Então, exchange não vai ter liquidez para pagar todo mundo. É preciso tirar esse pessoal. Então, tira aqui o pessoal em 67, rompeu 67, tira todo mundo em 62. Também tem muita liquidez em 62. Mas, Luiz, você está falando que vai cair a partir de agora? Não necessariamente. Falei ontem para vocês, não vai acontecer do dia para a noite. Pode acontecer do dia para a noite, mas antes dessa correção ele pode dar um toque, formar uma nova alta máxima histórica. Por exemplo, a gente tem uma alta máxima histórica aqui no 63.600. Ele pode subir um pouco, vem aqui para 64, forma uma alta máxima histórica, traz rios de euforia, traz rios de empolgação para o pessoal. Depois ele tira todo mundo. Então, pode ser agora, pode ser daqui uma semana ou um mês, mas isso vai acontecer, na minha opinião. O preço do Bitcoin vai vir para resetar e tirar todo mundo em 67, 62. Quem está em contratos futuros, está operando super alavancado, exchange não vai ter dinheiro para estar pagando todo mundo que está operando e está lucrando. Está todo mundo lucrando nesse momento. Todo mundo que operou, pegou a operação lá em 25, 30 mil dólares por unidade no Bitcoin, está ganhando muita grana. As exchanges vai precisar de liquidez. Institucional vai precisar de liquidez. Então, por esse motivo que eu acredito que existe essa possibilidade aqui de um reset em 67, um reset em 62. Tá bom? Quando a gente vem aqui para as altcoins, como por exemplo o Ethereum, veja que no Ethereum a gente tem a mesma formação, só que a gente já está próximo aqui de uma confirmação. Rompendo essa região aqui de 3.965, ele vai confirmar. Fechando abaixo, a gente vai ter uma região, toda essa região aqui é uma região de liquidez. O preço pode ficar preso aqui nessa região, porque é tudo liquidez aqui em 3.900, tá? Rompendo 3.900, liquidez lá embaixo em 3.400. O Ethereum pode resetar, pode tirar todo mundo, voltando aqui para essa região de 3.400 dólares por unidade, tá bom? Então, fica aí o alerta para vocês. E para passar para você que nesse momento acaba ficando com medo de queda, eu quero te dizer que você não precisa ter medo de queda. Todas as quedas agora a gente precisa utilizar como oportunidade. Em todos os ciclos passados, quando o preço caiu, não sei se você observou, mas o preço voltou a subir tão rápido quanto caiu. Então, se o preço do Ethereum, por exemplo, cair para 3.400, o que você precisa fazer nesse momento? Você precisa utilizar essa queda como oportunidade, porque tão rápido quanto é a queda, vai ser a valorização, vai ser a alta. Em alguns dias depois, a gente pode ver o Ethereum voltando para os mesmos patamares que está atualmente. Então, se de fato isso acontecer, a gente já tem isso em mente, já anotamos aqui, colocamos em mente que isso pode acontecer a qualquer momento. Chegando aqui, eu vou utilizar como oportunidade. Onde que estão as oportunidades? A gente tem a oportunidade aqui no Ethereum. Eu demarco que essa região de 3.400, se eu quero ter Ethereum em carteira, então eu vou comprar aqui nessa região. Tenho aqui Solana. Mesma coisa pode acontecer com Solana. O preço da Solana pode voltar a 130. Quem quer ter Solana em carteira vai ter oportunidade aqui nessa região de liquidez ou um pouco mais abaixo. Aí depois a gente tem o DOT. O DOT, vamos ter oportunidade aqui no DOT em 9 dólares por unidade. Falei sobre isso ontem. Rompeu 9 dólares, a gente tem DOT a 8, 7. Mais oportunidade. OP, quem quer ter OP vai ter oportunidade aqui, o OP voltando para essas regiões de 4, 3, 2 dólares. Ah, Luiz, mas eu quero ter um token pequeno, quero ter tokens de inteligência artificial, como por exemplo o AGIX, o SDAO. É só observar onde que está a base e comprar quando chegar nessa região, tá bom? Então, aqui e nesse momento de queda a gente vai ter muitas oportunidades, tá? E provavelmente vai ser a última, assim como foi no ciclo passado, em todos os ciclos passados, tá bom? Enfim, é isso, era isso que eu queria trazer para você. Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, deixa o seu like e se inscreve no canal para você receber todos os dias vídeos como esse, tá bom? Vou ficando por aqui, foi.